Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Vamos que vamos entreter o seu direito à informação. Mantenha-se atualizado e informadíssimo. Primeiramente, manda bala se inscrevendo no canal, fortalecendo, bombardeia, metralha. E volta aí, vamos ao direito à informação. Direito do trabalho. Como que funciona as suas férias? Aquele período de lazer, de direito à saúde, aonde o trabalhador se reveste de saúde quando você tem férias. Aquele momento plausível, fora das rotinas turbulentas do trabalho, você resistiu durante um ano e você adquiriu o período aquisitivo de 12 meses trabalhados, o período aquisitivo de seu direito às férias. Não importa a área, o cargo, a ocupação. É de plástico que na Constituição Federal, lá reza sobre os direitos às férias, como também na consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT. O que diz sobre as férias para quem é contratado com carteira assinada? O que diz a lei no artigo 129 da CLT? Determina que em todos os empregados têm direito às férias, remunerada, claro. E vamos ver como que isso funciona. Assegura esse direito a 1/3 a mais do que o salário habitual. A reforma trabalhista, aprovada pelo Senado em 2017, muda a possibilidade de dividir as férias em 3 períodos. Vamos ver como é que funciona. Sobre as férias, para quem é pessoa jurídica, a legislação não dá direito às férias quando falamos de um funcionário autônomo, que não tem vínculo direto com a empresa, não tem vínculo empregatício, ele não possui direito, claro, às férias. Isso porque quem paga os dias de folga é o empregador. E no caso de pessoa jurídica, o negócio é dele mesmo. Quem define esse período? A empresa tem direito de definir o período na qual o funcionário irá tirar suas férias, independente da vontade ou concordância do empregado. Já o empregado decide se gostaria de dividir os dias de férias ou tirá-los de forma corrida. É nesse entendimento que faz jus ao seu direito às férias. A partir de qual momento é possível tirar as férias? Quando completar 12 meses de vigência do contrato. Entretanto, posso tirar férias perto de feriado? Imagine só. A reforma trabalhista mudou a lei e agora é proibido que as férias se incidem 2 dias antes do feriado ou do repouso semanal remunerado, gerando gozado aos domingos. É preciso esperar 1 ano após a volta das férias para tirar novas férias? Não. Nesse caso, não. Seguindo o mesmo exemplo do funcionário contratado no dia 1º de janeiro de 2016, vejamos a seguinte hipótese. Vamos supor que ele sai de férias no dia 1º de julho de 2017. As suas próximas férias poderão ser tiradas já a partir do 1º de janeiro de 2018. Não há um intervalo mínimo entre 2 férias. A referência é sempre os 12 meses posteriores à data da assinatura do contrato e não as férias anteriores. Qual é a duração do período de férias? Todo funcionário tem direito às férias de 30 dias. Existem algumas observações, alguns requisitos daqueles que faltam ao trabalho de maneira injustificada.
Até 5 faltas injustificadas, você tem 30 dias de férias. De 6 a 14 faltas injustificadas, 24 dias de férias. De 15 a 23 dias, 18 dias somente de férias. De 24 a 32 dias, você tem direito só a 12 dias de férias. E acima de 32 dias, o trabalhador perde o direito às férias. Entretanto, senhor, é possível dividir as férias ao longo do ano? A CLT nos afirma que o período de 30 dias corrido, mas admite em casos excepcionais as férias fosse concedida em 2 períodos, um dos quais não poderia ser inferior a 10 dias corridos. A reforma trabalhista, porém, abre a possibilidade de divisão das férias em 3 períodos ao longo do ano, para todos os empregados com contratos regidos pela CLT. O fracionamento pode acontecer, um dos períodos não pode ser menor do que 14 dias. Entretanto, senhores, quando deverá ser feito o pagamento das férias? O seu dinheirinho vai entrar aí no seu bolso. Isso, a remuneração deve ser feita até 2 dias antes do início das férias. Vale aqui esclarecer que muitas pessoas ficam confusas em relação à remuneração no período das férias, já que geralmente ocorre um adiantamento do salário do mês. Normalmente o pagamento é feito pelas empresas depois de concluído o mês. Nesse caso, ele ocorre já no início. Entretanto, senhores, nesse giro, podemos entender que o trabalhador pode também vender as férias? É uma pergunta. O trabalhador pode vender suas férias? Sim. É uma opção que o empregado tem caso deseje converter uma parte de suas férias em dinheiro, em pecúnia, em dinheiro. Prática chamada de abono. Essa parte deve ser de no máximo 1/3 das férias, nunca superior a isso. Ou seja, o funcionário pode vender no máximo 10 dias. Com a reforma trabalhista, a mesma regra passou a valer para os funcionários de regime parcial, aqueles que fazem meio período ou jornada reduzida. Como eles ganharam o direito a 30 dias de férias, também passarão a poder vender parte dela. Vale lembrar que o valor recebido pelos dias de férias vendidos não são passíveis de cobrança de imposto de renda. O abono deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. A venda depende de concordância do empregador? Não. O que a lei proíbe as companhias de fazer em relação às férias? Elas não podem obrigar o empregado a vender ou tirar as férias no papel, mas continuar trabalhando e compensá-las depois. As companhias também não podem obrigar os trabalhadores a fracionar as férias ou permitir que o funcionário venda mais do que 10 dias de férias, além de não poder deixar de pagar as férias no prazo definido pela lei, 2 dias antes do início do gozo, sob pena de pagamento em dobro desse benefício. Acumular férias é ilegal? Claro, cara, é ilegal. Nesse caso, a empresa será punida e obrigada a pagar em dobro as férias vencidas. O vencimento de férias ocorre quando o trabalhador ganha o direito às novas férias antes de ter gozado as do ano anterior. O profissional demitido por justa causa tem direito a receber férias proporcionais? Não. A Convenção 132 da Organização Internacional da OIT ratificou pelo Brasil, não confere ao trabalhador dispensado por justa causa o direito às férias proporcional na rescisão. E o funcionário demitido? Sim, quem é demitido tem direito a receber férias proporcionais, aquelas que ao empregado demitido sem justa causa, segundo o artigo 146 da CLT. É possível receber uma parte do 13º nas férias? Sim. O empregador pode pagar entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano um adiantamento de até metade de benefício durante as férias do empregado. Mas o empregado precisa requerer isso no mês de janeiro, anterior às suas férias. A empresa não tem obrigação de conceder.
Posso ser demitido durante as férias? Claro que não. Como funcionam as férias para os trabalhadores que fazem regime parcial? É aqueles que têm uma jornada de 40 e inferior a 44 horas semanais. O empregado também tem direito às férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Entretanto, senhor, o funcionário em contrato de trabalho intermitente tem direito às férias. A reforma trabalhista garante, claro, o direito às férias também ao funcionário que tem o chamado de contrato intermitente, que é aquele trabalhador que trabalha e fica no aguarde. O empregado tem direito, sim, às férias de um mês a cada 12 meses de trabalho. Quando o funcionário perde o direito às férias? Quando o contrato de trabalho for suspenso temporariamente por algum motivo, porém o vínculo empregatício for mantido. Entretanto, senhor, existe outra situação de suspensão de contrato de trabalho por motivos de doença. Os dias de férias coletiva podem ser descontados de suas férias. O empregador não é obrigado a tratar as férias coletivas como dias extras de folga. Ou seja, o período pode ser descontado das férias do funcionário. Cabe à empresa decidir quando as férias coletivas ocorrerão e avisar o sindicato e o Ministério do Trabalho. Um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Já estava com saudade? Metralha aí os seus polegares. Se inscreva fortalecendo, edificando a casa. Vamos que vamos.